Olá, sejam todos bem-vindos e hoje nós estamos com um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre traumas. Você tem curiosidade para saber o que é realmente um trauma? Você tem curiosidade sobre esse assunto, de entender melhor o que é um trauma, quais são os sintomas, quais são as melhores formas de tratamento, como acontece o tratamento e se há cura? Então, é pensando nisso que eu trouxe hoje para conversar com a gente a psicóloga Tânia. Seja bem-vinda, Tânia. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Também veio a Érica, que vai contar pra gente um pouco da história dela, né? E contar como que ela superou ou se ela ainda está superando algum trauma que ela passou na vida. Tânia, primeiramente, o que é um trauma? Será que as pessoas realmente entendem o que é de fato um trauma? O trauma, muitas vezes a gente acha que é algo muito grande, né? Mas muitas vezes a gente vivencia coisas na nossa vida que aquilo não fica no passado. Vira e mexe, você está pensando no teu presente, ou qualquer situação, um cheiro, uma pessoa que passa, um carro, dispara alguma sensação daquilo que você já vivenciou. Então, o que a gente pode pensar? Que o teu cérebro não processou aquelas informações que devia ter processado lá naquela época, e isso fica se repetindo no presente. Então, trazer o tempo inteiro o passado para o nosso presente, isso a gente pode dizer que é um trauma. Tem situações que a gente às vezes coloca, por exemplo, um assalto, aquelas imagens vêm o tempo inteiro para você posteriormente. Isso a gente chama de estresse pós-traumático, né? Então, nós trabalhamos muito com isso e o resultado é muito bom. O que acontece no nosso cérebro? Nosso organismo, o nosso corpo também, nosso cérebro, tem a possibilidade de cura. Se a gente faz um corte e se não entrar nenhuma bactéria, 7 dias depois o nosso corpo cicatrizou, né? O nosso cérebro também tem essa capacidade de cura. Nós temos o lado direito do nosso hemisfério, que é o lado das emoções, e o lado esquerdo, o nosso hemisfério esquerdo, que é da razão. Quando a gente dorme, o nosso cérebro, no sono REM, ele lida com o nosso dia a dia, com as coisas que a gente vivenciou, e ele processa essas informações e coloca onde tem que colocar dentro do nosso cérebro. Quando a gente vivencia algo muito difícil, essas são emoções não lapidadas que ficam paralisadas do lado direito do nosso cérebro. Então, isso que se cria o trauma. Então, fica a sensação corporal que a gente vivenciou, a emoção que a gente teve no momento, a crença negativa que muitas vezes a gente ficou daquilo, como eu não tenho capacidade, eu sou mal, eu sou ruim. Então ficam várias crenças negativas dentro da gente, né? Então isso é o trauma. Então qualquer situação que a gente vivencia no presente, aquilo dispara, né? Então o nosso cérebro não consegue reprocessar, e a cada situação que a gente vivencia no presente, ele é um disparador daquilo que a gente vivenciou. O nosso cérebro, ele não tem temporalidade. O que a gente vivenciou na nossa infância, um trauma às vezes que a gente teve em família, ele aparece hoje, a gente pode ter passado 30 anos, mas a sensação é a mesma. Isso é bastante importante, assim, essa colocação, porque pode acontecer da pessoa ela vivenciar o trauma, não lembrar o que foi que aconteceu, mas assim, ela tem medo de algo em específico, mas ela não sabe explicar do porquê que ela tem aquele medo. Né? Um exemplo assim que eu dou, por exemplo, um medo de escuro. Viver uma experiência ali na infância, muito pequenininha, aconteceu um fato com o escuro, só que ela não lembra o que foi. Sim. Mas ela carrega aquele medo para a vida toda, não consegue enfrentar aquilo. Então pode acontecer do trauma ser algo que não lembrar? Não lembra, e às vezes quando a gente começa a fazer o trabalho, vem, às vezes a gente vai simplesmente com a sensação corporal. E quando eu lembro me dá uma dor aqui, ou eu tenho uma sensação ou um cheiro que ficou da situação. A gente trabalha com isso. E o cérebro vai reprocessar. Às vezes lembra e às vezes ele trabalha, ele reprocessa isso, mas não necessariamente a pessoa vai lembrar.
Tem situações de clientes meus que lembraram eventos aos 2 anos de idade. Então, porque aquilo está ligado, né? Muito forte. Estudos recentes colocam que o nosso cérebro começa a registrar informações a partir do 7º mês que nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, né? Então, existem traumas que já acontecem anteriormente, né? Então, isso também é possível ser trabalhado dentro do protocolo específico para essa situação. Então, crianças às vezes ficam com algumas sensações. Ontem mesmo ouvi de uma que eu tenho uma sensação dos 2 anos de idade. Então, a gente vai trabalhar com essa sensação. Pode ser que retome, o cérebro traga, né, mais informações sobre aquilo e poder trabalhar com essa sensação e resolver. O que a gente diz, como que a gente trabalha, né? O método se chama EMDR, é uma sigla em inglês que significa dessensibilização e reprocessamento através dos movimentos oculares. A gente usa outros estímulos também, que faz com que esse cérebro volte a trabalhar, conversar para poder resolver a situação. Eu convidei a Tânia justamente por causa do método que ela trabalha. Porque quando ela contou para mim que estava trabalhando com esse método, eu já tinha ouvido falar do EMDR, para ver como é que as siglas são. E eu tinha ouvido falar desse método há uns 4 anos, mais ou menos 4 anos atrás, que tinha uma amiga minha que estava trabalhando. E quando ela me contou, eu achei assim, fantástico. E aí quando ela falou, eu relembrei, né, e eu achei fantástico, porque é algo novo, é algo que funciona, que Sim. traz resultados rápidos, né? Quanto tempo, assim, mais ou menos, que a pessoa, assim, com um trauma, vamos dizer assim, bem significativo, bem difícil, limitador, né? Quanto tempo que ela leva, assim, com essa técnica? Eu vou dizer para você que não dá pra gente quantificar, né? Eu tô formada há 25 anos, trabalhei 24 anos na terapia tradicional da fala e há 1 ano que eu tô trabalhando com a MDR. O resultado ele é muito mais rápido. Vou dizer que a cada sessão que o paciente faz, há uma superação, há uma modificação, né? Então, às vezes, pode ser que numa situação específica, por exemplo, trauma de um assalto, como isso é muito específico, pode ser que 2 a 3 sessões você já consiga resolver, né? Mas a gente não pode esquecer que qualquer situação que a gente vivencia, ele está atrelado a outras situações que a gente vivencia e que a gente significa. Então, muitas vezes, uma situação, ela está conectada a outra, né? Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar essa rede neural para poder resolver. Geralmente um trauma ele está ligado a outras coisas vivenciadas na nossa infância, na nossa adolescência. Então, muitas vezes a gente parte de lá para poder ir resolvendo, para que quando chegar no presente a situação traumática do presente já não está mais tão perturbadora como estava antes, trabalhando essa rede neural anterior. Quais são as maiores limitações que o trauma traz na vida da pessoa? Lógico, cada pessoa ela sofre um trauma, então vai trazer uma limitação específica. Sim. Mas esses traumas não tratados, quais são as maiores limitações que você já viu as pessoas viverem de não conseguir fazer por causa do trauma? Sim. As implicações são muito grandes. Eu digo que é como jogar uma pedrinha num rio e vai fazendo aquelas ondas. E as ondas são cada vez maiores na vida. Vamos dizer, uma criança que sofreu bullying ou abuso sexual na infância. Aquilo não trabalhado vai gerar problemas de relacionamento afetivo, problemas de relacionamento com os amigos, né? E que isso é muito comum. A gente se fecha, né? Porque abala a confiança, abala a nossa facilidade, a nossa habilidade social, né? Então, as implicações de qualquer situação sofrida é muito grande no nosso cotidiano. Principalmente os abusos, né, que acontecem, os grandes traumas, isso atrapalha muito. Isso gera depressão,
isso gera muita ansiedade, isso gera problemas de sono, né? Fora essa questão social, problemas no trabalho, né? Então, muitas vezes, o que a gente vê hoje é uma sociedade que está tomando muita medicação, né? Eu não consigo dormir, estou muito ansioso, né? E a gente vai começar a trabalhar, a gente vai ver que tem muita história aí para trás que precisa ser trabalhada. E o cérebro resolve essa situação, isso que é mais importante, né? É isso que eu sempre digo para todos que passam por aqui. A cura está dentro, né? É o teu cérebro que vai trabalhar. Tem pacientes que às vezes a gente precisa trabalhar um pouco mais a estrutura, dar esse um suporte, para que ele suporte o processo do EMDR, para que ele consiga fazer os reprocessamentos necessários. O nosso cérebro é uma ferramenta fantástica, né? Tem muito a nos oferecer, mas também pode nos limitar muito se as nossas emoções não forem bem trabalhadas. Né? E, Tânia, você falou em sociedade. O que a gente mais tem visto hoje na nossa sociedade, né? Porque é uma sociedade que tem tomado muita medicação. A gente vê pelas redes sociais assim, uma grande ansiedade, né? E eu acho que a ansiedade vai ser o mal do século, né? As pessoas estão muito ansiosas. Sim. O que você mais tem encontrado hoje no consultório, que é um sintoma, né? Que agora a gente vai falar de sintoma, que eu acho muito importante, que é um sintoma do nosso século. Seria mesmo a ansiedade um sintoma do nosso século, ou você tem visto mais outras coisas assim, que são preocupantes hoje na nossa sociedade? A ansiedade ela é muito alta e a depressão também. Acho que são as duas coisas mais comuns que a gente enfrenta no dia a dia com as pessoas que nos procuram, né? E está relacionado com a dificuldade das pessoas de lidar com frustração? Com certeza, nós estamos numa sociedade que hoje está tudo muito supérfluo e imediatista, né? Então eu vejo que isso faz com que hoje os filhos estão sendo muito super protegidos, né? A gente não está sabendo frustrar mais, né? Na educação dos nossos filhos a gente protege, cuida demais, cede demais, né? Essa medida, né, de qual é o momento que a gente precisa ser mais firme, que a gente precisa dar amor com limite, né? A gente precisa pôr limite. Hoje a gente está com muito medo de colocar limites nos filhos, né? Pelo medo que eles vão ficar frustrados, mas isso é necessário, né? Com amor isso é necessário, né? Verdade. E continuando em sintomas, eu queria que você descrevesse pra gente quais são os sintomas do trauma, né? Qual que é a sintomatologia, né? Que apresentada nos traumas, assim, né? Por exemplo, assim, que às vezes a pessoa ela não sabe que o que ela tem ali é um trauma de alguma coisa, né? E aí aquele fato ocorrido começa a apresentar no corpo com sintomas. Sim. Quais são os sintomas mais comuns de uma pessoa que sofreu um trauma? Às vezes ela não sabe que aquilo ali que ela aconteceu, isso ficou marcado ali no cérebro dela, no corpo dela, e aí ela começa a apresentar uma série de sintomas, né? Quais são as maiores sintomatologias que as pessoas apresentam quando sofreram um trauma? Problemas estomacais, coluna, né? Fibromialgia. Então, assim, quanto mais sintomas corporais mais fortes, doenças mais graves, pode estar muito ligado a traumas, principalmente da infância, né? Coisas vivenciadas lá que a criança, ela quase não tem recursos cognitivos para poder lidar com as situações, né? Então, o trauma ele pode ter uma dimensão muito grande na vida dessas crianças, né? Só que cada pessoa vai significar o vivenciado da sua forma, né? Com as ferramentas que ela tem. Então, tem pessoas que às vezes vê uma situação e conseguem lidar com mais tranquilidade. Outras para aquela a pessoa é insuportável e é onde cria o trauma. Então isso pode gerar alguns sintomas físicos e geralmente vem acompanhado com sintomas físicos, né? E há resistências das pessoas entender que aqueles sintomas físicos na verdade de causa psicológica? Ainda há muita resistência? À medida que eles vão no processo, eles vão entendendo, porque começa a dormir melhor, começa a ficar com menos ansiedade, os sintomas da depressão começam a melhorar, né? Então, vão entendendo que a gente é um todo.
Não dá para separar, né? Mente e corpo aí. Olá, estamos de volta. Hoje o bate-papo está bem gostoso, que nós estamos falando sobre traumas. Tenho certeza que muitas pessoas já se identificaram, já começaram a perceber aonde estão as deficiências emocionais, já começaram a pensar, será que eu sofri algum trauma na infância? Está na hora de lidar com isso. E para continuar o nosso programa ainda mais informativo, nós estamos aqui com a Érica. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada. Obrigada pelo convite. Érica, qual que é a sua profissão? Eu sou professora. Professora? Isso. Você dá aula em quais cursos? Eu sou professora de música no curso de licenciatura em arte. Ah, que legal. Música é gostoso, né? Uhum. Não sei pra você que é professora, mas assim, eu fico imaginando pessoas que trabalham com música e trabalham com arte, deve ser muito gostoso, né? É prazeroso. Eu, pelo menos, eu gosto bastante de música. Uhum. E, Érica, o que te fez procurar a Tânia e se submeter a esse novo método? Né, que é novo aqui para Guarapuava. Ele é desde 88. Mas ele já é desde 88, né? Mas aqui em Guarapuava ainda é novo. Por que você procurou a Tânia? Na verdade, eu já fazia o tratamento, né, a terapia com a Tânia há um tempo. E ela falou da MDR, explicou, eu achei bem interessante. E resolvi, bem curiosa, né? Eu resolvi então ver como era. Então, acho que tem duas situações assim que são legais compartilhar. Uma é do meu início na MDR, né? Que na verdade eu não fui trabalhar nenhum trauma específico, não pensei em nada específico, mas tinha que pensar em alguma situação da infância, no caso, que foi a proposição, né? E eu resolvi trabalhar a questão da minha insônia, dos meus medos na hora de dormir, que vem da infância, né? E a insônia ainda faz parte, de certa forma, do meu cotidiano. Então, resolvi voltar e retomar essa história, né? E fui vendo... foi bem impactante a primeira vez, então, porque eu pensando, será que eu vou lembrar alguma coisa? Será que alguma coisa... Porque a gente escutando parece uma coisa meio... mística até, esotérica, mágica, né? Será que é assim? Será que eu vou lembrar de coisas, né? Na verdade, é um estímulo a mais, eu sinto, para a memória. Eu que já fazia terapia, já tinha uma vivência assim. Eu acho que é um instrumento bem legal para ajudar a compreensão, né? Complementar mais e para viver a terapia de outra forma. Então, o que foi diferente? Que eu voltei nessa sensação, é como se a gente se transportasse mesmo para essa situação, no caso da minha infância. Então fui recordando de algumas coisas, né, e compartilhando isso e sendo conduzida a um lugar, digamos, não confortável. E nisso foi surgindo, nesse caso, né, da questão do escuro, da noite, do dormir, a questão de estar sozinho, não poder falar com ninguém ou procurar ninguém porque eu tinha que dormir, né? Então isso foi surgindo uma reação física e isso é muito diferente da terapia tradicional. Então assim, eu revivi a sensação da minha infância de pânico, assim, eu senti falta de ar, foi um pouco assustador até certo ponto, assim, né, novo, porque eu realmente fiquei sem ar e eu sendo conduzida com a mediação, a esse território ali, e fui descobrindo, né, assim como na terapia a gente vai tendo insights e ligando, né, coisas, nossa, mas será que é por isso que eu fui, e de repente te dá um estalo e você vai retomando e vai se acalmando novamente e aquela sensação vai diminuindo, né. Então essa questão da sensação é muito forte. Então a gente vê que realmente, por mais que a gente pensar, é uma coisa boba dormir sozinho no quarto, né? Por que uma criança vai ficar traumatizada? Mas esse estigma, em torno da palavra trauma, né? O trauma, a questão é que a criança não processa isso realmente de uma forma diferente. A sensação fica. E a forma como eu processava essa solidão, esse medo, né? Foi aparecendo muito claro para mim, estando conectada com várias coisas, que eu acho que se enquadram nessa questão da crença negativa, né? Que
você falou. Então fui conectando com várias questões minhas que fazem parte do meu dia a dia, que eu tenho que lidar, né, de problemas meus do dia a dia, e fui conectando a uma situação aparentemente boba, né? E aquilo foi bem importante para mim, essa vivência, né? Então eu vi que realmente... Quando você fala assim, que foi uma coisa boba, essa é uma questão interessante de pontuar, porque as crianças, né? Às vezes a gente vê uma criança com medo e a gente fala, bobagem, larga de besteira, menino. E a gente não dá valor para aquele sentimento, para aquele medo da criança. E para o adulto pode ser uma bobagem, mas para a criança isso tem valor, né? E quando a gente era criança, as coisas eram mais rígidas, vamos dizer assim. Então, assim, era qualquer coisa que a gente falasse pro adulto é bobagem, esqueça isso, pare com isso é bobagem. E assim as pessoas elas foram buscando outras formas de tentar resolver ali a criança, ali na sua infância. Ela tenta ali, e às vezes ela toma aquilo ali numa crença negativa, né? É porque lidar com as emoções, né? A gente está falando da criança, isso é muito difícil. Nós não aprendemos isso enquanto pais e como lidar com essas emoções, porque também nós não aprendemos com os nossos pais. É muito difícil a gente, enquanto pai, fazer o quê? Com a birra da criança, com o medo da criança, com os vários sentimentos que aparecem, né? Então, a desqualificação é muito fácil de ser feita, porque nós temos muitas vezes esse histórico de desqualificação dos nossos sentimentos. Então, trabalhar isso com os nossos filhos de uma forma diferente e também validar essa criança interna minha, né? O MDR trabalha muito com essa criança interna, né? De voltar lá e validar esses sentimentos, né? Então, que naquele momento não teve valor por quem não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas eu quero dizer assim que naquela infância ela precisava ser valorizada naquele momento, validada, naquele medo que ela estava sentindo, e ela não foi. Teve. E daí onde cria o trauma? Cria o trauma. Isso, cria o trauma. É importante no meu papel como mãe também, porque de certa forma reviver essa criança, tipo, há muitos anos, né, quando antes de conhecer a Tânia, eu fazia terapia também, e eu falava, quero esconder essa criança com esses medos. Né? E meu psicólogo já falava naquela época, não esconda porque ela faz parte. Então acho que é isso, e a gente reviver essas sensações ajuda a entender essa criança e a não negar isso, e a querer trabalhar essa sensação. E como mãe também é importante para tentar não reproduzir, tentar fazer diferente, né? Porque com o teu filho pode ser que dispare algumas situações. E daí o que eu vou fazer com esse medo? Porque se a minha criança eu não tratei, eu não sei o que fazer com esse medo, né? Então muitas vezes o que os filhos vivenciam, isso já aconteceu também com alguns clientes meus, vivenciou coisas com os filhos que dispararam a sua história, dispararam as suas dificuldades do passado. Então tive que trabalhar com os pais para daí dar esse suporte para que eles pudessem lidar com os filhos, né? Então, eu queria novamente agradecer a Tânia, a Érica pela disponibilidade, por terem contribuído bastante. Eu tenho certeza que depois que as pessoas, né, depois de assistir, as pessoas vão ficar pensando, porque a maior mensagem que eu quero passar com esse programa é de fazer com que as pessoas elas parem para refletir sobre a própria vida, né? E buscar um autoconhecimento. Uma coisa que ninguém tira de você é o autoconhecimento, é o conhecimento. E quando a gente busca uma terapia, a gente está buscando justamente isso, o conhecimento. E quando você tem conhecimento sobre alguma coisa, quando você tem conhecimento sobre você, sobre a sua história, fica mais fácil. Fica mais fácil. A gente busca entender o que a gente precisa melhorar e qual é o caminho. Então, a terapia não é para consertar o que está errado. Vê se eu estou falando certo, né? Não é para consertar, não é para pegar você, vou lá para terapeuta, para psicólogo, me consertar. Não, é para te mostrar o caminho. É você que tem que fazer novas escolhas, é você que tem que assumir as consequências das escolhas erradas que você fez, né? Então, assim, os nossos pais,
eles não são perfeitos, né? Eles já trouxeram para a nossa vida, né, os traumas deles, né, as angústias, as dores, né? Então eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer. E um passo importante da terapia é justamente trabalhar o perdão, né? Isso. Perdoar os nossos pais, porque eles fizeram o que eles poderiam ter feito de melhor, e trabalhar que a gente não faça com os nossos filhos o que os nossos pais fizeram, porque o que os nossos pais fizeram tá grudado na nossa alma, tá grudado no nosso corpo, tá grudado na nossa mente, e aí quando a gente vê, a gente já fez automaticamente o que os nossos pais fizeram. Então a terapia é justamente isso. É a compreensão, é o conhecimento, é buscar entender o que aconteceu no nosso passado, e o melhor de tudo é poder a gente olhar o que aconteceu de bom no nosso passado, porque a gente está muito fixado no que de ruim aconteceu. E eu sinto, Tânia, que hoje as pessoas elas estão muito fixadas no que de ruim aconteceu. Né? É porque isso acaba repercutindo muito mais no nosso cérebro. Muito mais. Com o reprocessamento vem o positivo. Vem o positivo. Isso, né? E não é um pensar positivo mítico, de Isso. livro de autoajuda, né? Porque não. as pessoas gostam muito de falar assim, pense positivo, como se as coisas fossem acontecer num passe de mágica. E o EMDR não é um passe de mágica, é ciência. É ciência, neurociência. Né? Neurociência. E é isso que é importante frisar, porque às vezes a pessoa ela vai com muito preconceito e fica assim, mas isso é muito místico, isso é muito mágico. Não é, isso é ciência. Sim. É neurociência. É validado pela Organização Mundial da Saúde, né? Sim, como uma das terapias que mais funcionam para o estresse pós-traumático e para trauma, né? Sim. Então, né? Funciona. Funciona. Né? Funciona e é científico. Funciona. E reprogramar para novamente a gente ver as coisas de um lado positivo não tem preço, não tem o que pague. Eu sou a experiência viva disso, eu faço terapia há muitos anos e assim, eu vou fazer por muitos anos, porque eu acho que eu ainda tenho muito a crescer, tenho muito a melhorar, mas assim, hoje é palpável, eu falo que é palpável o que mudou na minha vida eu fazendo terapia. E muda muito. E muda para melhor, e muda a cabeça, e muda a autoestima, Isso. e muda o amor próprio, e muda a relação com os filhos, porque não tem nada mais dolorido que você ver seus filhos crescerem, você vê que não aproveitou, você vê que magoou, né? Então, eu espero que todos tenham gostado. Mais uma vez, obrigada pela participação das duas. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder também estar expondo para as pessoas, né, esse trabalho que é, para mim, muito gratificante enquanto pessoa e também enquanto profissional. Tá? Obrigada. Então, mais uma vez, obrigada a todos e até a próxima.